Título da lição e verso, quem me ajuda? Missão em favor do meu próximo. A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ok, o texto é de Lucas 10, verso 27, é o texto central da lição dessa semana, continuando o nosso percurso de aprendizado a respeito da missão. E, em particular, na lição dessa semana, a gente começa as atividades práticas do modelo missional. Se a gente observar as lições anteriores, elas são lições de natureza conceitual e algumas delas de advertência ao que a gente vai encontrar quando inicia o processo da missão. A lição de hoje começa a verter o foco para as questões práticas, as questões de aplicação do processo missional. E a primeira aplicação, por razões até óbvias dentro do modelo bíblico, tem a ver com o mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos, como referência, amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, iniciamos a lição do trimestre exatamente com isso. A missão é de Deus. Se Deus é o foco central da missão, a missão começa pela compreensão de quem Deus é, pela compreensão do que ele pretende com o ser humano. A partir dessa compreensão, quais são as dificuldades que a gente encontra no percurso, sejam dificuldades pessoais ou dificuldades externas, e, por fim, qual é a motivação que a gente tem para o exercício missional. Fechado isso que é conceitual, a parte prática é começar o processo. Então, primeira parte do processo é o reconhecimento de que no plano da salvação, Deus escolheu pessoas como sendo os canais, os transmissores, os que levam e são salvação para os outros. Daí a importância de que, em decorrência do reconhecimento de que Deus é Deus e de que Deus é amor, a resultante disso seja amar ao próximo. Então, dentro desse contexto, vem as aplicações da lição dessa semana. A gente começa, obviamente, a lição com uma questão de base, que é uma história. E essa história é a história de Lucas, que é o verso, inclusive, central da lição. Vamos a essa história e depois a gente volta para as aplicações que a lição fez dessa história. Então, primeira coisa na história. Como é que começa a história de Jesus neste contexto da lição dessa semana, no contexto do texto de Lucas, capítulo 10? Qual é a história? Só para ver se o pessoal lembrou de ler a história durante a semana. A história é a história do bom samaritano, ok? A história do bom samaritano, na realidade, é um pedaço da história. A história não é a história do samaritano. A história é de quem? Oi? A história do samaritano é uma parábola, ela está dentro de outra história. Qual é a história? A história é a história de um doutor da lei que chega perto de Jesus para testar Jesus, como vários deles faziam, na tentativa de encontrar alguma coisa que demonstrasse que Jesus não era aquilo que dizia ser, ou desmerecer Jesus diante do público. Ou seja, a história é esta. Por que essa história é importante nessa semana e não a história do samaritano? A história do samaritano não é o nosso foco, embora ela esteja lá. A história dessa semana é a história do doutor da lei. Qual era o objetivo do doutor da lei? O que ele pretendia quando chegou para Jesus com uma pergunta? Testar Jesus. Qual era a necessidade do doutor da lei? Oi? Essa é a pergunta que ele traz. Qual é a necessidade dele? A necessidade ele não expressa. Qual é a necessidade dele? Isso é o que ele queria, o que ele precisava. Percebe? Tem coisas importantes nessa história para a gente lembrar. Uma coisa é o que o sujeito trouxe, uma coisa era a sua intenção, uma coisa foi o método que ele usou para executar sua intenção, a outra coisa é o que realmente ele precisava. O que ele precisava? Isso é o que ele queria. O que ele precisava. Percebe? Existe uma diferença entre o que as pessoas querem e o que as pessoas realmente precisam. A história dessa semana é a história a respeito da necessidade deste sujeito e não do que ele queria.
O que ele queria era testar Jesus, suas intenções se manifestam na forma, no método que ele usa para testar Jesus, mas o que ele realmente precisava, só Jesus sabia. Do que ele precisava. Do que ele precisava era exatamente o que ele usou como pergunta, embora ele não soubesse disso. Ele chega para Jesus e pergunta: o que eu preciso para alcançar, para herdar a vida eterna? Do que ele precisava? Ele não sabia disso, mas do que ele precisava? Salvação. Ele faz uma pergunta a respeito de salvação, mas achando que ele não precisa de salvação. E o que ele precisava era salvação. E a resposta de Jesus tem a ver com isso. Ou seja, olhar para a missão a partir do título da lição dessa semana, missão em favor do meu próximo, é entender que todos os seus próximos necessitam de uma coisa que não necessariamente saibam que precisam. Necessitam salvação. Porque não há ninguém nesse mundo que não necessite disso. Porque se não necessitasse, não estaria nesse mundo. Se está nesse mundo é porque precisa de salvação. Porque se não precisa, não é daqui. Não pertence a esse mundo. Portanto, essa é a primeira coisa importante nessa história. Tem um sujeito que chega para Jesus com intenções erradas, com uma visão errada de si mesmo, com uma visão superfaturada de si mesmo, mas que precisa de salvação. Qual é a resposta de Jesus? Percebe? O sujeito chega para testar Jesus. Chega com uma intenção errada. O sujeito precisa de salvação. O que Jesus faz? Responde? Não. Jesus faz uma pergunta. Qual é o objetivo de Jesus ao fazer a pergunta? O objetivo de Jesus é que ele perceba o que ele perguntou, que ele perceba o que ele precisa. Quando Jesus vira para ele e pergunta o que diz a lei e como é que você interpreta, o que Jesus está dizendo? A sua pergunta tem uma intenção. A sua pergunta busca alguma coisa. A pergunta que eu tenho é: você sabe o que você está buscando? Então, o que diz a lei? E como é que você entende? E ele diz, ele responde de forma precisa. Ele sabe exatamente o que diz a lei. Afinal de contas, é um doutor da lei. A resposta dele é o verso. A lei diz: ame a Deus, ao Senhor, sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, e ao próximo, como a ti mesmo. Isso é o que diz a lei. Tanto isso é verdade que Jesus usou exatamente essa mesma referência no texto de Mateus, que também estava na lição dessa semana, para ilustrar de que maneira se cumpre toda a lei e os profetas. Ou seja, como eu resumo toda a lei, todos os profetas? Ou seja, como é que eu resumo a Bíblia por inteiro? Em duas frases. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei, todos os profetas. Nisso se materializa a doutrina, nisso se materializa a vontade de Deus. Portanto, o doutor da lei foi preciso. De tudo que ele podia escolher, ele escolheu o texto exato. A resposta dele não podia ser melhor. Qual é o problema dele? O problema dele está na frase seguinte de Jesus. Qual é a frase de Jesus? De forma simples e direta, o que Jesus diz para ele. Você já sabe a resposta, tua resposta é precisa, faz isso e você vai viver. O que Jesus está dizendo quando olha para ele e diz: faça isso e viverás. Essa é a situação teórica do modelo, mas o que ele está dizendo para o sujeito em particular. Lembra? Um sujeito veio com uma pergunta, sem saber do que precisava. Jesus faz ele perceber do que ele precisava, e quando ele percebe do que ele precisa, Jesus vira para ele e diz: tá fácil, faz isso e você vive. Em outras palavras, você não está fazendo. Sem precisar dizer isso, o que Jesus disse foi isso. Você precisa exatamente disso que você apresentou como resposta. Faça isso e você vai viver.
Lembra do jovem rico, quando chegou para Jesus? Qual era a expressão do jovem rico? O jovem rico não foi testar Jesus. O jovem rico foi buscar Jesus porque precisava ou sentia que precisava de algo. Como é que ele chega para Jesus? Qual é a primeira frase do jovem rico? A saudação do jovem rico. Bom mestre. E aí ele vem com a pergunta. Qual é a pergunta? A mesma. Qual é a resposta de Jesus para ele? Qual foi a resposta de Jesus para ele? Percebe, Jesus não faz o mesmo diálogo com o mestre da lei. Qual é a resposta de Jesus para o jovem rico? Guarda os mandamentos. Qual é a resposta do jovem rico para Jesus? Estou fazendo isso desde que me conheço por gente. A resposta do jovem rico mostra a mesma característica do doutor da lei. O doutor da lei sabia que precisava de algo, mas não queria reconhecer isso. Foi para Jesus para buscar outra coisa, outra intenção. O jovem rico sabia que precisava de algo. Foi para Jesus para buscar a resposta disso que ele sentia como vazio. Jesus trouxe a resposta. Guarda os mandamentos. A resposta de Jesus significa que ele não guardava os mandamentos, embora achasse que fazia. E a resposta do jovem rico mostra exatamente isso. Ele tinha certeza que guardava todos os mandamentos. Tanto que responde: faço isso desde que nasci. O doutor da lei tinha certeza que era perfeito. Quando Jesus diz para ele: faz isso e você vai viver, ele teve a noção de que ele não era perfeito e de que Jesus sabia disso. O que ele faz? O mesmo que o jovem rico. Ele se esconde atrás da retórica. O jovem rico se escondeu atrás de uma retórica. Faço isso desde que nasci. O doutor da lei faz a mesma coisa com uma pergunta. Qual é a pergunta do doutor da lei? Ele volta ao mandamento e teoriza o mandamento. Quem é o meu próximo? Aí sim vem a parábola. Percebe? A parábola está dentro de um contexto. No caso nosso específico dessa lição, ela está dentro de um contexto. Qual é o contexto? O sujeito que fez a pergunta. O sujeito que fez a pergunta com uma intenção, fez uma pergunta sem saber o que precisava, e agora Jesus apresenta aquilo que de fato ele precisa. Do mesmo jeito que apresentou para o jovem rico. Qual era a resposta para o jovem rico? Vai, vende tudo que você tem e dá para quem? Para o seu próximo. Aí você guardou os mandamentos. Qual é a resposta de Jesus para o doutor da lei? A mesma. Já que ele perguntou quem é o próximo, Jesus conta a historinha. E a historinha, de novo, é para tentar não expor ao ridículo o sujeito que fez a pergunta. Embora isso acabe acontecendo de um jeito ou de outro. E Jesus conta a história. Tinha um sujeito. Quem era o sujeito da história, da parábola? O sujeito que foi assaltado era quem? O sujeito que foi assaltado não era samaritano. O sujeito que foi assaltado era um judeu. Quem é o judeu na história? Quem é o judeu nessa história? Aquele que o doutor da lei achava que era o seu próximo. Esse é o judeu na história. Quem passa pelo judeu? Quem são os sujeitos que passam pelo judeu? Vocês lembram da historinha? Se não, abre lá, pode colar. Lucas 10 tem a história. Quem passa pelo sujeito? Passa um sacerdote, quem mais? Passa um levita, o escriba. Quem são os sujeitos que estão passando pela história? Quem são eles dentro da cultura judaica? São os doutores da lei. Quem está fazendo a pergunta? Quem passou pelo judeu? Quem não ajudou o judeu? Quem fez a pergunta? Entenderam a questão? Quem fez a pergunta e tem certeza que o próximo dele é um judeu, não ajudou o judeu. Então a pergunta é: por que que você está me perguntando quem é o seu próximo, se você sabe quem é o seu próximo,
mas não quer ajudar o seu próximo, sendo ele um judeu. Ele não considerava por quê. Por que que os sujeitos passaram de largo? Ou seja, eles não queriam se contaminar. O ritual, o sistema, a tradição e as coisas que estavam no contexto da sua posição eram mais importantes do que cumprir a lei. Então, quando Jesus diz, faz isso e você vai viver, este é o contexto da resposta. Diga. Por uma razão. Estar próximo do próximo comprometeria sua posição, sua condição de hierarquia social ou liberdade de atuação no templo. É disso que se trata a questão. Portanto, quando Jesus responde, faz isso e viverás, a primeira parte da parábola ilustra isso. É isso que você não está fazendo. Apesar de você saber quem é o seu próximo, você não está fazendo. Portanto, a sua pergunta, quem é o teu próximo, não é uma pergunta verdadeira. É uma pergunta retórica. Porque você está fazendo o que o levita, o que o sacerdote, o que o doutor da lei está fazendo. Qual é o próximo sujeito que passa na história? Passa o samaritano. Lembra a pergunta dele é quem é o meu próximo? Passa o samaritano. E o que o samaritano faz com o judeu? Para, ajuda, e ajuda para além da conta. Ele primeiro sara o sujeito, põe o sujeito no cavalo, leva o sujeito para a estalagem, deixa o sujeito na estalagem, paga adiantado o serviço da estalagem, fala, eu estou indo para o trabalho, retorno daqui uns dias, se faltar alguma coisa, eu cubro aquilo que faltar. E o sujeito da estalagem é quem? Se olhar o caminho onde está a estalagem, o sujeito da estalagem é um judeu, que está recebendo de um samaritano adiantado para curar um judeu. E quando ele volta, cobre as despesas do que falta. Essa é a história. Quem é o próximo do samaritano? Essa é a segunda parte da história. Percebe? A pergunta dele para Jesus é quem é o meu próximo? A resposta de Jesus é você sabe, mas não está agindo. A pergunta que está embutida nessa história é quem é o próximo do samaritano? Se usar o mesmo conceito, o próximo do samaritano é um samaritano. Mas o samaritano quebra a lógica e socorre um judeu. Entenderam a história? Essa é a segunda parte interessante da história. Que não está na pergunta, mas demonstra a irregularidade da pergunta. A história termina, e poderia ter terminado aí, e já tinha lição suficiente. O problema é que a história termina com uma pergunta invertida. Lembra a pergunta do sujeito era quem é o meu próximo? A pergunta de Jesus qual é? Qual dos três é o próximo de quem? Do sujeito que foi assaltado. Então vamos lá. A pergunta do doutor da lei é quem é o meu próximo? A resposta óbvia seria qualquer judeu. A pergunta para o samaritano, quem é o seu próximo, também seria óbvia. A resposta é qualquer samaritana. A pergunta de Jesus inverte essa lógica. Quem foi o próximo de quem? Tem um judeu ferido perguntando quem é o meu próximo. A pergunta de Jesus é exatamente essa. Quem é o próximo do judeu ferido? E aí o sujeito entendeu a questão. E porque entendeu a questão, como é que ele responde? Aquele que agiu de misericórdia para com ele. Porque ele não podia dizer samaritano. Qual é a resposta da pergunta dele, então? Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Percebe? Jesus não perguntou para ele quem é o teu próximo. Quem é o próximo daquele que estava ferido na estrada
Essa é a pergunta de Jesus. Entenderam o que aconteceu? Sem expor o sujeito ao ridículo, o que Jesus acaba fazendo é expondo o sujeito ao ridículo da pergunta. A intenção de Jesus não era essa, tanto que Jesus vela o processo, ele deixa velado o processo da pergunta dentro desse contexto, ou seja, quem parece ter sido próximo daquele homem que caiu na mão dos salteadores. Portanto, vai e faz da mesma maneira. Faça isso e viverá. Essa é a história de Lucas 10. O que essa história nos ensina? Há vários aspectos que a lição trouxe para a gente pensar. O primeiro deles é que Jesus olha para além do teste. Ou seja, Jesus olha para o sujeito que fez a pergunta, independentemente da sagacidade, da astúcia, da má intenção da pergunta, Jesus trata o sujeito que fez a pergunta e não a pergunta do sujeito. Ele olha para além da pergunta e parte do pressuposto de que quem fez uma pergunta dessa forma precisa de algo e não sabe que precisa. E ele começa a resposta partindo do pressuposto de que a pergunta guarda atrás de si um sujeito com uma necessidade legítima, ainda que o sujeito não saiba disso. E ele trata da questão. Então, essa é a primeira lição que a gente tem a respeito do que é a missão em favor do próximo. Nós temos vários tipos de próximo. Próximos mais distantes, próximos bem intencionados, próximos mal intencionados. Jesus olha para isso e não olha para isso. Ele olha para isso e vê o que a pessoa precisa e o que a pessoa pode se tornar a partir da sua intervenção e trata da pessoa assim. Ou seja, nos exemplos que a lição nos trouxe, há pessoas que às vezes chegam para a gente com perguntas capciosas, com perguntas com má intenção. Perguntas doutrinais, perguntas não doutrinais, perguntas de postura, testando a gente, de algum jeito. Qual é o nosso olhar? A gente olha para além da pergunta e entende que atrás da pergunta tem alguém com uma necessidade que não sabe qual é. E, portanto, a primeira coisa da lição aqui do trato de Jesus é enxergue as pessoas. Enxergue o próximo, para além das perguntas. Segunda coisa que a gente aprende dessa história é o método que Jesus usa para responder. Qual método? Ele devolve a pergunta com uma outra pergunta. Uma pergunta interessante para iniciar um diálogo e que obriga quem fez a pergunta a pensar o que perguntou. E essa é uma das coisas fantásticas do ministério de Jesus. Você vai ver o ministério de Jesus recheado de perguntas. Ele era mestre em fazer perguntas. E perguntas são importantes para isso. Para que o outro perceba o que de fato está perguntando. E a hora que percebe, há duas coisas que o outro pode fazer: se esconder atrás da retórica, ou, exposto, abrir o coração e começar um diálogo verdadeiro. O objetivo da pergunta é este. Se as perguntas levarem para um modelo de retórica, chegará um momento que a conversa acaba. Porque a própria pessoa não vai querer continuar a conversa. Mas se a pergunta permitir que a pessoa, percebendo o seu problema, abra o coração, iniciará uma conversa que pode nunca mais ter fim. E esse era o objetivo de Jesus quando fazia as perguntas. Na realidade, quem precisava de alguma coisa é quem fez a pergunta. Isso tem a ver com o método. O que mais a gente aprende dessa história? A gente aprende dessa história que tem uma questão de resultado à salvação. Qual é o resultado da salvação? Todo aquele que é salvo, salva outros. Todo aquele que foi salvo por Cristo, começa um processo de salvar outros. Que é uma outra coisa que a gente aprende nessa história. O samaritano tinha consciência da sua salvação e praticou isso. Salvou outros. O judeu não tinha consciência da sua salvação, ele se achava perfeito. Portanto, Deus devia algo para ele e não ele para Deus. E por isso ele não ajudava ninguém. É por isso que o resultado de amar a Deus sobre todas as coisas é amar ao próximo como a si mesmo. Porque aquele que ama a Deus sobre todas as coisas reconhece que em Deus ele foi salvo e não por si mesmo. E por isso ele faz isso por outros, porque ele entende o que ele passou. Ele entende como ele foi salvo e por isso salva os outros.
É isso que Tiago quis dizer quando, na sua abordagem, aliás, uma abordagem bastante interessante o texto de Tiago tem a respeito do que é de fato salvação. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, com as minhas obras, te demonstro a minha fé. Quando Tiago aparentemente está defendendo justificação pelas obras, na realidade o que ele está dizendo é outra coisa. Não é possível que alguém que seja salvo não pratique a salvação. Se não existe a prática da salvação, essa salvação é de mentira. E é isso que acontecia com o doutor da lei. Ele se achava bom. É isso que aconteceu com o garoto, com o jovem rico. Ele se achava bom. E por se achar bom, é que faz um falso elogio a Jesus. Bom mestre. Na realidade, o elogio era a si mesmo. Essas condições manifestas no processo da salvação e o resultado de prática é o que Tiago ilustrou em todos os seus textos. Um dos sujeitos que tinham dificuldade imensa de compreender Tiago era Lutero. Se tivesse tido a chance de compreender o que de fato Tiago queria dizer, teria se apaixonado por ele. Porque exatamente as acusações que Lutero trazia ao desenho formalista da igreja da época era o que Tiago estava combatendo. Ele só não conseguiu perceber. Dentro dessa mesma condição, que lições mais a gente tem? A lição termina dizendo que 2000 anos depois dessa história, a história parece não ter mudado muita coisa. Ou seja, por mais que naquela época a gente tivesse todas as questões culturais e antropológicas ligadas ao judaísmo e os seus problemas com os samaritanos e os gentios, o mundo seguiu seu curso e os cristãos de hoje parecem não ter muita diferença no seu modelo. Ou seja, continuamos tendo dificuldade de ajudar ou de auxiliar ou de salvar o próximo. Dentro desse contexto vem um texto de Ellen White, que está lá na lição de quinta-feira. Diz assim: Cristo mostrou que nosso próximo não é simplesmente alguém de nossa igreja ou da mesma fé. Não tem que ver com distinção de etnia, cor de pele ou classe social. Nosso próximo é todo aquele que necessita de nosso auxílio, todo aquele que está ferido e machucado pelo adversário, todo aquele que é propriedade de Deus. Ou seja, a lição é uma lição bastante simples no sentido de conceitos, até porque é uma lição de natureza prática. Mas há algo importante nessa lição que a gente precisa lembrar, que é o risco que a gente corre de, no século XXI, vivendo o tempo do remanescente, sendo conhecedores de que toda a verdade nos está disposta enquanto doutrina e conceitos, agir como Laodiceia. Rico sou, de nada tenho falta. E a retórica esconde a necessidade. Para essa retórica, qual é a resposta de Jesus à Laodiceia? Qual é o conselho? Compre ouro de verdade, vestes de verdade, colírio para enxergar, cobre a tua nudez, deixa de passar vergonha e reconhece que você é um miserável, um pobre, um desgraçado, um cego, um nu. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, posso entrar, se há com ele, ele comigo. Se não abrir, fica preso à retórica, como ficou aquele doutor da lei, como ficou o jovem rico voltando para casa triste. Triste porque não teve salvação, triste porque não conseguiu seu intento, triste porque descobriu quem ele é, mas não admite, não quer sair desse lugar. Nosso trabalho enquanto cristãos é entender que as pessoas vivem essas necessidades, inclusive nós, e entendendo isso, agir na direção de salvação do nosso próximo em todos os aspectos que isso envolve em relação a auxiliar o próximo. Deus abençoe, que essa seja a nossa prática, nesse primeiro degrau de natureza prática das lições que vão se seguir agora, mostrando aspectos práticos da missão. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar das circunstâncias e das dificuldades desse mundo, tu nos destes bênçãos e nos deste condições de poder ajudar o nosso próximo. Dá, Senhor, que possamos reconhecer, em primeiro lugar, a nossa necessidade de salvação e, a partir
da percepção da nossa salvação, possamos enxergar aos outros com o mesmo olhar de Cristo, pelo que eles possam se tornar a partir da convivência conosco e contigo. Dá, Senhor, que possamos ser salvação para cada um deles e com isso abreviarmos tua vinda e, se possível, vê-lo voltando ainda em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.